eu estava no Rio há 3 anos, mais ou menos, e as coisas não aconteciam. E eu trabalhando, assim, vendendo os meus bombons. Eu sempre conto isso, porque isso realmente faz parte da minha vida. E até mesmo para as pessoas entenderem que nem tudo são flores, que você passa pelas coisas e que a maioria delas estão ali no seu caminho, no seu processo evolutivo, justamente para você aprender e para você valorizar quando você, enfim, realiza, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. E quando eu cheguei no Rio, e durante esse tempo, durante esses 3, 4 anos em que as coisas não aconteciam, uma dificuldade muito grande em realizar, eu fui presenteada com o livro O Segredo. E quando eu li O Segredo, eu falei, opa, mas eu sempre fiz isso. Eu fazia isso na minha infância, eu fiz isso na minha adolescência, e por que eu não estou fazendo isso agora? E eu estava muito deprimida nessa época. Então eu pensava, por que eu não estou usando isso a meu favor? E aí eu virei a chave. E quando eu virei essa chave, eu comecei a pensar numa coisa que eu desejava muito, que era fazer malhação. Eu sempre quis fazer malhação. Então eu pegava o telefone, que na época minha tia chamava de mudinho, porque ela falava, o seu telefone, ele não toca. E ele não tocava mesmo, sabe? Nada acontecia. Nada acontecia. E eu tinha pouquíssimos amigos, porque eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém. E, assim, eu sempre fui muito focada no meu trabalho, no que eu queria realizar, nos meus sonhos. E então nada dispersava a minha atenção e essa energia que eu focava naquele momento, né? E aí, quando eu li esse livro, eu falei, eu preciso usar isso ao meu favor. Eu já faço isso. Então, eu comecei a pensar que nas pessoas, eu comecei a viver como se eu já estivesse na novela, como se eu já fizesse malhação. Então, eu atendia o telefone numa ligação imaginária e eu respondia, eu falava, sim, hoje eu tenho gravação, eu passei no teste, não, sim, hoje eu vou. E eu me imaginava, e eu estava muitas vezes dentro do ônibus, e eu atendia o telefone, e eu vibrava, e eu sentia aquilo, e a pessoa do meu lado comemorava comigo, achando que era verdade Não era o que ninguém. eu estava falando. Eu não estava falando com ninguém. E aí, dentro disso, eu comecei a entender o poder, porque tudo que eu falei no telefone, que eu inventei, que a minha mente criou, aconteceu. Então, quando o produtor de elenco me ligou para avisar que eu tinha passado no teste, ele falou, para não falar que ele não falou as mesmas palavras, dentro do contexto, ele disse tudo que eu tinha falado na minha imaginação. Ele seguiu o roteiro. Ele Seguiu o seguiu o roteiro. roteiro. Que Sim. loucura isso. Uma loucura mesmo. E aí, esse não foi o único caso. Não, aí eu tenho milhões de casos, e tudo isso eu falo no livro. Lógico que eu não consegui contar tudo, até porque eu passo esse método que chama Basta Sentir, que eu divido com as pessoas, né? Como eu faço isso no meu dia a dia.